Mas o que acontece, gente? A gente tem duas... eu tenho informações primárias, vamos dizer assim, dessa relação que aconteceu dentro do processo em si. Da mesma maneira que eu acho que ontem, que ele disse que... ele falou sutilmente que não foi um momento bom da vida dele e que aprendeu com esse momento. Não estou dizendo que ele disse que o momento da punição, o momento de ficar fora, não treinar, não estar com os amigos, a pergunta foi direcionada para esse movimento, não está treinando na Gávea. Isso foi muito ruim para ele. Não falou da punição muito bem, como o Cassiano falou. Isso tem dois viés aí. Hoje, ele está com efeito suspensivo. Ele não está livre da punição. Está jogando, acho que até novembro, não sei quando vai ser. O fato dele está orientado a não abrir a boca para falar do assunto. É a en passant. Porque ele é meio... Ele é um cara que, quando estoura, fala besteira. Ele briga com gandula. Existe a segunda orientação ao qual o Flamengo teve as informações que aconteceu dentro da Gávea e que isso foi a primeira, onde houveram algumas jurisprudências também do lado de quem leu, que puniu ele para levar à corte, que chegou um momento que houve uma discussão ríspida. Ambos os lados passaram do limite. Tanto que, na primeira votação, ele perdeu por pouco, porque não tinha incongruência nas informações. Então, já houve um erro de informações que não batiam de todo mundo. Eu, Cassiano e Vinícius, na mesma sala. A gente vai descrever a coisa de forma diferente, já está errado. Estamos os três na mesma sala, a gente assistiu a mesma coisa. Ah, não, cada um tem sua interpretação. Beleza. Mas, nós somos da mesma imprensa. Tá, eu vou defender minha imprensa. Não, então isso já não aconteceu. Isso já aconteceu no problema em onde o Flamengo foi. A mesma empresa que o multou, se ele não paga a tempo para fazer a coisa, a empresa não ia ter coberto o dinheiro a tempo, porque também queria atrasar o julgamento do cara. Então, onde eu digo a vocês, o futebol é muito... Estou falando do caso, não estou falando do que aconteceu, que é o que você me perguntou de ontem. O caso, ele não está explicado nem para mim 100%. Então, onde você tem congruência na informação, onde você tem um órgão que está me multando e que me promoveu uma suspensão de 2 anos, mesmo com ela retroativa há quase 1 ano, essa mesma empresa não foi competente de pagar o valor de um julgamento para botar o seu próprio juiz. E ficou o juiz a cavaleira, tomou de 3-0, que abriu a maior perspectiva, porque o CAD depois vai para o outro tribunal, que é o superior, e já vai com 3-0 e perdeu aqui, por pouco, empatou quase. Então, eu acho que ele errou, foi acima da média, tem que servir de exemplo, mas o próprio órgão não está sendo competente na mostragem da defesa. Isso é uma coisa. Quanto ao Gabriel ficar fora e voltar da forma que voltou, uma coisa é a galera fazer um evento lá dentro. Porra, a Gabi voltou, todo mundo gosta dele, é amigo. A relação Gabriel e Flamengo nada tem a ver com o que a gente tem que entender da situação em si. Mas pegar isso como mídia, mostrando também, já que o Gabriel tem que ficar calado, o Tite esperando na porta para mostrar uma relação do Tite com ele, a ênfase de dizer que o Tite foi visitá-lo. Cara, o Tite, como técnico, tem que visitar. O cara é funcionário. E foi um abraço frio. Entendeu? Então, assim... Seja bem-vindo. Então, assim, mas também eu não posso forçar o Pimentel a gostar do Cassiano, o Cassiano a gostar de mim. A gente tem que ser profissional. É uma máxima que a gente tem como empresário, é o seguinte: ninguém tem que amar a empresa ou a mim. Que tem essa coisa de vocês tem assim, vamos vestir a camisa, cara. Você tem que vestir a camisa quando está ganhando para isso, fazer o seu melhor. E eu te entregar o meu melhor para você fazer o seu melhor. Agora, não necessariamente explodir a mídia, que é isso que eu comecei falando, que assim, a torcida pode apoiar, como apoiou maravilhosamente bem, o Flamengo apoiar como advogado, trabalho, está tudo legal. Mas, quando ele entra como um vencedor de uma guerra, como se tivesse sido sacaneado. Eu acho que foi exagerada a multa, isso é uma coisa. Agora, quem tem que fazer o burburinho, a volta é o torcedor. O clube tem que chamar ele, recebê-lo, um abraço. Não é, caramba. Então, o que eu acho é o seguinte: a pena que ele tomou foi porque ele foi imprudente. E ele tinha que ter dito: olha, eu fui imprudente, realmente eu errei um golpe. Hoje ele não pode falar muita coisa. Então, eu não estou defendendo ele.
mas ele está com a ordem de advogado de pouco comentar sobre o caso, porque o caso ainda vai a julgamento final. Ele está só sobre efeito suspensivo. Tá? Então, com todas as chances, se dá bem. E esse efeito suspensivo é o que vai fazê-lo renovar com o Flamengo. Ponto. Pode vir um Cruzeiro, pode vir um fulano de tal. O Landim está entrando, ele está mordendo do próprio veneno. O Landim está sendo, dentro do Flamengo, quase que lixado, porque ele quer mostrar que é maior que ele, Landim, quando vai entrevista sobre o Zico, e compara Zico e Gabigol, já é. Primeiro botar a camisa 10 é um. Ai, já é nervoso para mim. Zico e Gabigol, não dá. Você tinha o Nunes, pô, que fazia gol pra cacete. Artilheiro do Flamengo. E o Júnior, mito. Vem muito na frente do Gabigol, desculpa. Com todo respeito ao Gabigol, que é um ídolo do Flamengo nato. É o cara. Mas tem muitos caras na frente. Então, eu só quis falar sobre isso, porque é o seguinte, achei desproposital essa coisa toda em cima do Gabigol. Acho legal ter um vídeo de retorno bacana, voltando, chegando. E não deixar também o pacote Gabigol se tornar moeda de troca para o momento ruim do Flamengo. Botar toda a história do Gabigol voltando ontem, porque sabia também que a venda dos ingressos estava ruim. Tá? Ter a obrigação de colocá-lo como... Foi o que deixou mais ou menos o Tite ontem na entrevista, que agradeceu ao Gabigol, pô, o cara treina há 46 dias com o time, faz um treino, vai a campo, tá faltando jogador. Nós estamos sem ninguém em campo para meter o Gabigol. Não, mas era para botar ele 30 vezes. Ele mal tocou na bola, porque o time nem jogou bem no segundo tempo para tocar a bola para ele, nem para o Pedro. Mas foi para ele, que é um presente. Ok, beleza, era o Amazonas. Então, assim, a gente se perde muito, viu, gente? Então, assim, hoje a gente tem que olhar o futebol com essa coisa do business, do negócio, e aí a gente fica no meio de falta de informação. Eu tenho 2 caras aqui, na minha equipe, na nossa equipe, que sabem apurar informação. O nosso portal hoje está vendo referência. Tem gente que nem divulga que está pegando da gente informação, não. É gente legal, gente bacana. Enquanto a gente faz questão de dizer o nome de quem a gente vê a reportagem, de onde a gente viu, e falar dos colegas que apuram muito bem, tem gente aqui que fala da gente pra caramba, vários portais maravilhosos. Mas tem gente que faz um desktopzinho assim, vai lá, copia e cola. Eu queria primeiro agradecer ao Cassiano e ao Pimentel por isso. Né? A gente está começando. Não tem problema, ele continua sendo o ídolo nosso. Então, só para dizer isso, o futebol, assim como o nosso portal, ele é profissional. Então, nem todo mundo é profissional. E aí, a gente tem que entender esse caminho que eu estou falando. O cara foi orientado ontem a não falar. Isso eu tenho certeza que foi me dito. Ele foi obrigado ontem a dar entrevista, porque o Flamengo foi embora e ele ficou. Você vai ter lá, vai ser o... Se fossem perguntar para qualquer jogador do Flamengo que a coisa estava boa, a porrada ia comer. Porque todo mundo jogou mal, mas quem ia poder reclamar do Gabigol na hora da entrevista? O cara está com 46 dias fora. O que ia ser a entrevista? O mote não ia ser o time ter jogado mal. Deixa isso para o Tite para responder. Gente, tudo é um game. Então, tudo é pensado. A gente acha que não, mas é pensado. Deixa o cara que vai falar do problema dele agora. Não vou perguntar se o Flamengo jogou mal. A única pergunta foi que o repórter falou, não, nós temos que melhorar muito. O Pedro fez. Ele pegou o Pedro no início, no intervalo, e depois o Gabigol. Olha que eles pegaram. Os oponentes que poderiam ser oponentes, mas estávamos falando muito bem ontem no jogo. Então, é o que eu estou falando. O futebol, a gente tem que ficar de olho nesse jogo que vai por trás da partida, por trás dos processos. E eu acho que foi demasiado essa história toda de Gabigol, porque ele ainda não está 100% ok, ele não pode falar muito, e terceiro, ele errou. Mas ele não pode nem assumir agora que errou muito, que se aprendeu com isso, então ele vai assumir que errou. Então ele não pode falar isso também. Então hoje, fica para mim aí só o excesso. Parece que o cara está voltando a jogar no Flamengo depois de não sei quantos anos, operado. Não, ficou 46 dias punido. Foi uma punição. Ele não foi um cara porque ganhou uma punição porque fizeram sacanagem com ele. Foi punido pelo erro dele. Só queria comentar e falar tudo isso, que é muito fácil a gente chegar aqui e só dar porrada. A gente aqui concorda e diverge.
Mas a gente também tem que saber falar o que está acontecendo quando a gente sabe o que está acontecendo. Então, fica aí a minha preocupação agora é o seguinte, a novela que vai voltar é a renovação do Gabigol, ou o Flamengo vai encontrar um time para jogar Gabigol e Pedro? O que vai acontecer com o Flamengo a partir de sábado? Gabigol, a gente não é muro de lamentação. Quem é hoje é o Tite e o time inteiro.